Capítulo 13. Astrid. Ainda não amanheceu completamente quando subo a escada para o trapézio na semi-escuridão. Todo o chapitô, iluminado apenas por uma única lâmpada, crepitante que alguém esquecera de apagar. Dos assentos, a tenda parece magnífica, mas aqui de cima o tecido está desbotado e as borlas, desgastadas nas bainhas. Uma música antiga, metálica, como a do carrossel na tenda ao lado, toca em minha mente. Vejo meus irmãos provocando uns aos outros, enquanto se preparavam para atuar. O ar parece dançar com os fantasmas de minha família. Seguro a barra e pulo, cortando o ar com meu voo. Estou ignorando a advertência que eu mesma tinha feito a Noa para nunca mais voar sozinha. Não tenho escolha, no entanto. Já não posso mais me apresentar, mas não consigo ficar no chão. Você é viciada em adrenalina, acusou-me Peter mais de uma vez. Discordo, mas sei que é verdade. Há um momento, quando olho para baixo da plataforma, uma fração de segundo antes de eu me soltar, em que tenho quase certeza de que vou morrer. Esta clareza, a concentração deste momento, é do que mais sinto falta com esta história de não poder mais me apresentar. Mais do que da adulação do público, ou de qualquer outra coisa. Na noite anterior, quando Noah entrara no picadeiro sem mim, foi a primeira vez que tinha realmente observado o circo em sua totalidade. Enquanto assistia ao espetáculo, lembrei de quando Eric me levou para ver uma apresentação na Volksoper, Die Jungfrau von Orleans, rodeada pelas mulheres elegantes de Berlim e nuvens de perfume. Eu me mexia no assento desajeitadamente, sentindo-me como se não pertencesse ao lugar. Mas quando o espetáculo começou, fui capaz de ver coisas que os outros não podiam ver. A forma como o cenário foi disposto, de maneira a dar uma ilusão de profundidade. Como o número foi ensaiado com os pequenos truques que todos nós artistas tínhamos. Percebi então que eu podia ver como cada pessoa era de fato, para além das aparências, estando ou não no palco. Era algo que vinha fazendo ao longo de toda a minha vida. Voo mais alto, como se estivesse tentando fugir de minhas memórias. Tomando impulso com as pernas, balanço nas alturas e volto à plataforma. Uma transpiração gotejante cobre minha pele e sinto uma dor agradável nas pernas. O fato de Herr Neuhoff ter dito que poderei voltar a me apresentar quando chegarmos à próxima cidade é de pouco consolo. Ainda faltam 2 semanas para isto acontecer. Um número sem fim de performances. E não há garantias de que terei permissão para permanecer no picadeiro. Agora que Herr Neuhoff está ciente do perigo, ele vai me tirar do espetáculo ao menor susto. Susto como o dado pela polícia interrompendo o espetáculo dias antes. Lembrando do rosto da menina na plateia, ver como as coisas se tornaram incrivelmente ruins me assola. Ela tinha começado aquele dia cheia de alegria, como qualquer outro, como eu tinha em minha última manhã em Berlim com Eric, sem saber que em apenas algumas horas seu mundo seria destruído. Enxugo os olhos, afastando a dor. Em minha família não se chorava, nem por doença, nem morte, nem qualquer outra tragédia. E mesmo criança, eu tinha segurado minhas lágrimas em todas as ocasiões. Poderia ter sido pior. Lembro a mim mesma, poderia ter sido a mim que a polícia viera apreender. Salto novamente e me seguro a barra em pleno ar, sem tentar balançar mais alto, mas deixando o balanço delicado me embalar, para frente e para trás. Parece por um momento apenas que, se eu não fizer movimentos, poderei voltar no tempo e tudo será como antes. Meu corpo voar, eles não podem tirar isso de mim, apesar do que Noah fizera. Daquelas coisas que Noah fez, eu me corrijo.
Foi mais do que simplesmente contar a Herr Neuhoff sobre o oficial alemão. Ela tinha convidado o filho do prefeito para o espetáculo e se jogou do trapézio em uma tentativa de salvar o homem e a filha da polícia. Uma atitude tão tola quanto valente. Embora não sejamos nada parecidas, cada vez mais vejo uma obstinação em Noah que me faz lembrar de mim quando era jovem. Uma impulsividade que faz dela um perigo para ela mesma e para todos nós. De repente fico tonta. Algo pesa em meu estômago então. Uma onda de náusea tão forte que quase não consigo me segurar mais na barra. O suor me toma e a palma de minhas mãos ficam perigosamente úmidas. Luto para fazer o caminho de volta até a plataforma. Momentos de fraqueza como este são a razão por que digo a Noah para não se balançar sozinha. Olhando para baixo, sou tomada pelo medo. Artistas de circo não são conhecidos por terem uma vida longa. Havia os que morriam se apresentando, ou ficavam feridos a ponto de não conseguirem mais atuar. Tento buscar na memória, entre os artistas que conheci de minha família e outras, uma única pessoa que tenha vivido para ver seu 70º aniversário. Não encontro. Com um último balanço desesperado, subo mais alto e chego à plataforma com as pernas tremendo. Nunca caíra na minha vida, nem chegara perto disso. O que há de errado comigo? Outra onda de náusea me engolfa e eu desço a escada bem a tempo de vomitar em um balde que não é meu. Levo-o para lavar lá fora na bomba antes que alguém perceba. O cheiro de bile líquida faz meu estômago se contorcer de novo. Aperto a mão sobre a barriga. Praticamente nasci no ar e nunca fiquei enjoada por causa disso. Já ouvi outras trapezistas falarem de coisas, de repentinamente se sentirem incapazes de tolerar a altura ou movimento, mas isso quando estavam doentes ou grávidas? Grávida, congelo, atordoada com a ideia. É simplesmente impossível. Mas é a única resposta que faz sentido. Houve uma noite cheia de bebidas, logo antes de deixarmos o alojamento de inverno. Eu não tinha menstruado havia quase 3 meses, mas isso não era incomum, e eu atribuíra aquilo ao preço que os treinamentos e as atuações cobravam do meu corpo. Certamente, se fosse algo mais, eu teria sabido. Volto à lona e me sento em uma das cadeiras entorpecida, o sentimento de negação rodopiando em minha mente. Eric e eu tínhamos tentado ter um filho durante tanto tempo. Antes de o trabalho passar a exigir todo o tempo dele, fazíamos amor quase todas as noites e 2 ou 3 vezes por dia nos fins de semana, mas nunca nada acontecera. Assumi a culpa como minha. Eu me perguntava como minha mãe poderia ter sido fértil bastante para carregar 5 bebês na barriga e eu nenhum. Ano após ano de tentativas e nada. Por fim, paramos de falar no assunto. O problema era Eric, percebo agora, esnobando-o, não eu. Seu corpo ariano perfeito tinha um defeito. Ele nunca teria uma família, fosse com quem fosse. Mas a minha ansiedade rapidamente eclipsa qualquer tipo de satisfação. Nada passava mais longe de minha cabeça do que uma gravidez. Um filho fora um sonho há muito esquecido. Estou velha demais para formar uma família. Peter, com seu mau humor e depressão, não parece ser um pai ideal. Nós não somos esse tipo de casal e não temos um lar. Eu poderia dar um jeito naquilo. Ouvi sussurros sobre tais coisas mais de uma vez durante meus anos de circo. Só de pensar, no entanto, sei que não é uma opção. Peter entre pela primeira vez, não fico contente em vê-lo. Passo a mão pelo rosto para me certificar de que ele está seco. Em seguida cubro minha barriga, como se ele pudesse notar a diferença. Não quero
contar a novidade a ele e aumentar o estresse e a exaustão de se apresentar e estar na estrada. Ele não precisa se preocupar com isso agora. Temo que perceba que estou pálida e trêmula, ou talvez sinta o cheiro que paira sobre mim. Mas ele está muito distraído para notar. Venha, quero lhe mostrar uma coisa, diz ele, pegando minha mão e me levando do picadeiro para sua cabana. Ela fica perto da orla do descampado, um único e sólido cômodo, não muito maior que um galpão. Permaneço à porta, hesitante. O cheiro de madeira úmida e terra se mistura ao de fumaça velha. Não fiquei com ele desde que chegamos a Thiers, porque Peter estava ensaiando tão intensamente que eu não queria me intrometer. Será que ele vai tentar me abraçar? Acho que não posso suportar abraços no momento. Porém, Peter me chama até um ponto além da cama. Do outro lado, há uma nova peça de mobiliário. Uma baixa caixa de carvalho retangular com cerca de 1,5 metros de comprimento, quase como um baú de tamanho extra grande. É lindo! Digo e corro a mão por sobre a madeira, admirando a tampa talhada. Onde você conseguiu isso? E por quê? Peter, com sua cabana espartana e sem conforto, não é alguém que tenha pendor para bens materiais. Eu a vi no mercado local e barganhei com o carpinteiro. Não se preocupe, ele sorri. Consegui um bom preço, mas não é o preço que me causa estranhamento, e sim o fato de a mobília ser algo sólido e permanente, pouco prático e fora de lugar em um circo. O que ele vai fazer com aquilo quando nós seguirmos em frente? Peter não é um homem irracional e espero pela explicação que vai fazer tudo ter sentido. Ele abre a tampa e passa a mão pelo fundo da caixa. Depois o levanta, revelando um compartimento secreto com 30 centímetros de profundidade, talvez, o suficiente para uma pessoa pequena deitada. Ah, exclamo. Só por precaução, diz ele. Peter quer dizer que é para eu me esconder ali, no caso da SS ou a polícia virem novamente. Ele observa meu rosto e eu tento controlar minha reação com relação ao espaço sufocante e parecido com um caixão. Nós não tínhamos um esconderijo adequado para você aqui, então eu pensei que isso daria para o gasto, explica ele tentando um tom prático. Mas seu rosto está grave. Ver a polícia tentar prender o homem durante o espetáculo mexeu com Peter também. Ele sabe, assim como eu, que os alemães ou a polícia francesa virão novamente, que devemos estar preparados. Está tentando me proteger, mas há algo em seus olhos, mais que preocupação ou até mesmo carinho. Já vira aquele olhar antes, quando Eric e eu éramos recém-casados. Afasto-me abalada. Lembro-me então do que Noah tinha dito sobre os sentimentos de Peter com relação a mim. Neguei rapidamente sem querer ver ou acreditar. Quando espio de novo seus olhos esperançosos, no entanto, sei que ela estava certa. Como não tinha visto isso antes? Até agora, tinha sido fácil rotular aquela como uma relação de conveniência. Então Noah pôs um espelho diante de meu rosto, e não posso mais ignorar o fato. Penso nos meses que ficaram para trás, Peter constantemente ao meu lado, tentando me proteger. Seus sentimentos não eram súbitos ou novos. Eles estavam ali o tempo todo. Como é que Noah, tão jovem e ingênua, tinha percebido tudo, enquanto eu tinha deixado passar despercebido? Você detestou, diz ele, passando a mão sobre o peito e parecendo desapontado. Sim, eu quero dizer, mesmo porque tinha prometido que depois do que aconteceu em Darmstadt, nunca mais iria me esconder novamente. Não exatamente, respondo. No entanto, sem querer ferir os sentimentos dele, quando sua intenção tinha sido das melhores. É perfeito, acrescento muito rapidamente.
Na verdade, é menor que o esconderijo em Darmstadt. Eu mal conseguiria entrar ali agora, muito menos quando minha barriga ficasse maior. Então, qual é o problema? Pergunta Peter, segurando meu queixo com a mão e estudando meu rosto. Você está pálida? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Ele franze o rosto de preocupação quando consegue ler minha expressão. O terror se apodera de mim então. Não por causa da gravidez ou do perigo de ser pega pela polícia ou mesmo a SS. Não, eu estou petrificada por causa dessa coisa entre mim e Peter. Começou como um encontro de duas pessoas que estão sós e se atraem uma pela outra para preencher um vazio, e deveria permanecer assim, mas em algum momento, quando eu não estava prestando atenção, transformou-se em muito mais, tanto para mim como para ele. Hesito. Contar a Peter vai mudar tudo. Mas não posso deixá-lo preocupado deste jeito, mantendo o silêncio. E parte de mim quer desesperadamente compartilhar a notícia com ele. Conte a ele. Uma voz que é mais de Noa do que minha, parece dizer dentro de minha cabeça. Ele me ama e isso é o que basta. Respiro fundo, expiro. Peter, estou grávida. Prendo a respiração esperando pela reação dele. Ele não responde, mas olha para mim sem expressão. Peter, você me ouviu? Pergunto. As paredes parecem se aproximar e o ar é sufocante. Por favor, diga alguma coisa. Isto é impossível, diz ele, a voz cheia de descrença. É verdade, respondo fracamente. O que ele pensava é que a gente estava fazendo todas aquelas noites no alojamento de inverno? Peter se levanta e começa a andar de um lado para o outro, passando a mão pelo cabelo. Quero dizer, é possível, é claro. Continua ele como se eu não tivesse falado. Só é difícil de acreditar. E com tudo o que está acontecendo agora, as coisas se complicam. Meu coração aperta no peito. Contar tinha sido um erro. Você não parece satisfeito. Digo, e minhas bochechas queimam. Como se eu tivesse levado um tapa. Eu não planejei isso. Lamento incomodar você. Ele se senta de novo e toma minhas mãos. Não, querida, não é nada disso. Responde ele com o rosto mais suave, agora o tom gentil. Nada me faria mais feliz. Quer dizer, você quer ser pai? Pergunto surpresa. Não. Diz ele rapidamente e meu coração para. Ele não quer. No final das contas, é que eu já sou. Sua voz é lenta e chiada, cada palavra árdua. Eu não estou entendendo. O quarto em torno de mim começa a girar e a bile sobe pela minha garganta mais uma vez. Faço com que minhas respirações sejam curtas e superficiais. O que você quer dizer? Eu tive uma filha, tive. Seu rosto expressa mais dor do que jamais vira antes. Ah, suspiro, estou atordoada. Eu sabia que Peter tivera uma vida antes de mim, mas uma criança. De repente parece que eu não o conheço de muito bem. Fui casado com uma bailarina de Moscou chamada Ania, diz ele, com a voz rouca olhando para longe. Tento imaginar sua esposa e a vejo com mais do que um pouquinho de inveja. Como uma pessoa alta, esbelta, com membros graciosos e longos. Onde ela está agora? Nós tivemos uma menina, Kátia. É como se sua voz se partisse ao dizer o nome dela. Ele tenta continuar movendo os lábios, mas nenhum som sai. O que aconteceu? Pergunto temendo a resposta, mas ao mesmo tempo com necessidade de saber. Ele fica em silêncio por alguns segundos, incapaz de continuar. Gripe espanhola. Os melhores médicos e hospitais não poderiam tê-la ajudado. Quantos anos ela tinha? 4. Ele enterra a cabeça nas mãos, as costas tremendo, com os soluços silenciosos. Sento-me impotente ao seu lado, minha mente cambaleia enquanto tento processar aquilo tudo. Poucos minutos depois, ele levanta a cabeça enxugando os olhos.
Acho que eu deveria ter lhe contado mais cedo, mas é tão difícil. Ania morreu pouco depois de Kátia, acrescenta ele. O médico disse que também foi a gripe. Eu acho que foi de tristeza. Então, tudo se acabou, sabe? Sua voz engasga e eu me pergunto se ele vai chorar mais uma vez. Sinto muito. Passo meus braços ao redor dele e descanso a cabeça sobre seu ombro. Mas minha compaixão é inadequada. Seria impossível aliviar uma dor de que eu não partilhava. Eu o compreendo muito mais agora. O humor depressivo, a bebedeira, isso traz lembranças dolorosas para você. Ele sacode a cabeça. Não, é bom lembrar das duas, mas você entende por que estou nervoso? Eu entendo. Peter tem medo, eu percebo, de ter outro filho, tendo amado tão profundamente como o fizera antes. Então ele tivera todo o dinheiro e privilégio do mundo, e eles não tinham sido suficientes. Como ele poderia proteger e cuidar de uma criança agora? Vai ficar tudo bem, digo, lutando para soar convicta e encobrir minhas próprias dúvidas. Nós podemos fazer isso, agora é a minha vez de ser forte. Sim, é claro que podemos, responde Peter, forçando um sorriso. Ele me beija uma vez, em seguida novamente. Ele traz a boca até minhas pálpebras, lábios, bochechas, seios. Seu peso me empurra para trás, para a cama. E por um segundo parece que ele vai tentar fazer amor comigo, mas ele simplesmente descansa a cabeça em minha barriga sem falar. Antes de você eu tinha perdido toda a esperança, diz ele por fim. Não sei o que faria sem você. Eu a amo, acrescenta. Os sentimentos que ele manteve reprimidos, desde que ficamos juntos, parecem se derramar. Mas embora tivesse ansiado por eles antes, sinto-me oprimida. É muito para mim agora carregar a ele e a criança. Peter levanta a cabeça e uma luz parece surgir em seus olhos. Nós devemos nos casar, declara ele, tomando minhas mãos nas suas. Casar. A palavra reverbera em minha cabeça. Antes tivera algum significado. Agora, na minha mente, vejo os papéis que Eric lançara diante de mim, dizendo que nada daquilo tivera importância alguma, e ouço o barulho da aliança de casamento caindo no chão do nosso apartamento. Ai, Peter, casar uma vez tinha sido suficiente para mim. Não consigo entender alguém me querendo desta forma ou me permitir ser tão íntima de um homem de novo. Não podemos. Não, claro que não, diz ele rapidamente, incapaz de disfarçar sua decepção. Passo a mão em sua bochecha. Em meu coração já estou casada com você. Ou podemos ir embora daqui, diz ele. Fico surpresa. Peter sempre rejeitara a ideia antes, porque não havia outro lugar onde pudesse atuar como atuava aqui. Mas agora, com a perspectiva de uma criança, tudo mudou. Não posso ir embora, respondo. Aqui eu posso me esconder, pelo menos por enquanto. No passado eu poderia ter aproveitado a oportunidade e ido. Agora, no entanto, trata-se de algo maior do que apenas minha segurança. Toco em minha barriga mais uma vez. E Noah precisa de mim. A garota? Ele tem uma expressão intrigada no rosto. Qual a importância da garota? Eu achava que você nem gostava dela. Não, claro que não, mas ainda assim. É verdade, eu admito. Eu não gostava de Noah no início, e menos ainda depois de ela me fazer ser retirada do espetáculo. Mas Noah depende de mim, tão certo quanto Theo depende dela. Você pode ir embora se realmente quiser isso, ofereço. As palavras doem ao serem ditas. Ele aperta mais seus braços em torno de mim. Eu nunca vou abandonar você, diz ele,
e baixa a mão sobre minha barriga. Nem nosso filho. Alguém que não vai me deixar, eu penso, desejando que eu ainda fosse nova, quando ainda poderia ter acreditado nele. Vai ficar tudo bem, digo, afastando minhas dúvidas. Melhor do que tudo bem. Seremos uma família. Sorrio através de meus medos. Estas coisas são possíveis de verdade? Mas meu filho vai ser um judeu. Uma imagem pisca em minha mente. Noa caminhando cegamente através da mata com Theo antes de a encontrarmos. Mal somos capazes de proteger uma criança judia, como, por Deus, poderemos proteger duas?